Bom dia, minha gente. Aqui, essa que vos fala, Denise França. Eu vou falar sobre duas coisas que marcam muitas pessoas: o estigma e a generalização, que tem a ver com os grupos sociais, que tem a ver com os padrões sociais, etc, etc, etc. Eu vou partir de uma experiência que eu acabei de ter, muito engraçada, extremamente engraçada. Não vou citar nomes, eu não vou citar nomes, mas olha o quanto é engraçado. Quando a gente faz um cadastro, né? Quando você faz um cadastro em qualquer lugar, eles perguntam a profissão, casada, solteira, né? Cor, branca, mestiça, parda, não sei o que, não sei o que. Sexo, né? Qualquer cadastro tem essas perguntas, né? E então, eu sou bacharel em teatro pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Inclusive, eu ganhei o prêmio Marcelino Champagnat de melhor aluna, né? Então, eu sou formada em teatro, curso superior, pós-graduação em psicanálise, em dança e consciência corporal, pós-graduação em arte terapia e psicodrama. Muito bem, essa é a ficha, né? Gênero feminino, solteira, Então, respondendo as perguntas de qualquer cadastro, né? Assim, eu tenho curso técnico também de informática, audiovisual, artes cênicas e designer. 4 cursos técnicos. 4 cursos técnicos, 4 pós-graduação e um curso superior, ok? Sexo feminino e solteira. Guardem bem essa palavra solteira. Então, todo ano eu faço check-up meu e da minha mãe. Minha mãe tem 91 anos. E a gente tem problema de colesterol alto, né? E ontem eu fui sozinha, né? Num clínico, eu marquei um clínico geral no hospital e fui lá para mim fazer o exame de sangue para ver se o colesterol tá alto ou não, né? Check-up. Aí tá, aí eu esperei meia hora, tava atrasado o negócio, e eu não posso esperar muito porque eu tenho que deixar a minha mãe aqui em casa, né, sozinha, então eu procuro, quando eu tenho que sair uma coisa assim, eu procuro questão de meia hora eu voltar para casa, né? Aí tá, daí passou-se meia hora, daí chegou um outro senhor, perguntou se o médico já estava atendendo. Daí eu falei para ele assim, olha, eu não vi nem entrar nem abrir a porta, né? Eu não sei se ele veio, não sei, né? Só sei que está atrasado, né? Daí eu perguntei, daí esse senhor disse que a consulta dele era 2h40 e a minha era 3 horas, né? 15 horas. Aí tá, daí eu comecei a conversar com ele, daí eu falei assim, não, eu fico preocupada porque nem sei se vou ficar, porque a minha mãe tá em casa, não posso ficar esperando, né? Daí o carinha falou, não, eu dou a minha vez para você, não tem problema. Nossa, eu agradeci. Aí tá, daí eu entrei, o médico estava sentado numa cadeirinha e tinha outra médica, provavelmente em fase de experiência, né, que ela estava nervosa, ela estava tudo, né, assim, o sistema fechava e tal, tava meio perdida ali, né. Mas muito bem, eu mostrei os exames para ela. Eu faço ultra do abdômen, né?
ultrassonografia do abdômen, eu faço exames cardiológicos, exames de sangue. São os básicos que eu faço e tô sempre bem. Eu não uso nenhum medicamento, né? Só para colesterol, não tenho diabetes, né? E daí mostrei os exames para ela, né? Ela tirou minha pressão, tava boa, coração tava bom, né? Tá. Aí eu disse assim, não, eu só preciso que eu faço uma vez por ano o exame ultra, né? E daí ela deu a requisição dos exames de sangue para mim e a requisição do exame para fazer ultrassonografia. Hoje de manhã eu acordei e fui lá aqui fazer o exame de sangue, né? Daí, como eu sempre chegou antes, eu era a primeira da fila. Aí eu sentei na cadeira e fiquei olhando quais exames ela tinha pedido, porque eu não tinha visto. Então, essa doutora, ela pediu exame de HIV, exame de sífilis, exame de hepatite, não sei o que. Aí quando eu olhei isso, eu fiquei rindo, sabe? Porque, cara, eu fiz 60 anos, quer dizer, eu já entrei na fase da terceira idade, agora podem me chamar de velha, né? Mas eu fiquei pensando lá, cara, engraçado isso, né? Engraçado. Será que ela pediria os mesmos exames para uma pessoa que não fosse solteira, que fosse casada e tivesse outra profissão? Não sei, né? Mas num outro acontecimento, num outro evento, eu percebi a mesma coisa. Nessa ocasião eu levei minha mãe junto, né? Porque era uma coisa que tinha a ver com a minha mãe. Aí o carinha lá que nos atendeu, sabe? Gente, foi uma experiência também, e eu tive outras testemunhas que viram, foi a mesma sensação, sabe? De você estar sendo julgada por um padrão social, entendeu? Bom, eu sou heterossexual, né? Eu imagino o que seria o caso de um homossexual, né, de um transexual. Imagine o tipo de... assim, né? As pessoas olham assim, devem achar que são uns vagabundos, uns filhos da puta, uns prostitutos, né? Entende? Eu não vou dizer quanto tempo faz que eu não transo, que eu não trepo, que eu não transo, que eu não namoro. Olha, faz muito tempo. E a minha vida sexual sempre foi uma vida sexual dentro daquilo que eu considero uma qualidade de vida para mim, né? Então eu nunca fui uma pessoa assim de ter vários parceiros sexuais, entende? De ficar trepando com todo mundo. Eu nunca fiz isso na minha vida. Mas eu achei essa experiência um exemplo, significativa, né? E é um exemplo porque eu não fui casada, né? Não fui casada no papel, mas eu vivi 16 anos com o mesmo parceiro, com o mesmo companheiro. Uma vida em comum, certo? Que eu considero um casamento. Eu só não assinei ali, estamos casados, não fizemos isso. Mas a gente estava quase indo para o casamento, né? Depois eu tive outro namorado de 4 anos. E depois eu não tive mais ninguém. Então, quando a gente fala em grupos sociais, em padrões,
generalização e estigma, a gente percebe isso. A estigmatização. E eu imagino o que seja a vida de uma pessoa transexual, de um homossexual. Tem a questão do racismo também, né? E outras coisas mais, né? Eu tenho lido muito a respeito sobre a antropologia, né? E eu vejo assim como isto como isso está cristalizado na mente. Porque a gente as mulheres tiveram independência, né? Um espaço maior, né? Desde a ditadura até aqui, porque dizem que a ditadura não existiu, né? Mas ela existiu. Então, passou-se um tempo, certo? E muita coisa foi conseguida, né? Mas como isso está arraigado no inconsciente, como isso está cristalizado como se fosse uma pedra de diamante cristalizada no inconsciente das mulheres. Entendeu? Como isso está cristalizado. E esse estigma eu carrego comigo a minha vida toda, sendo julgada pela aparência e pela minha conduta de vida que sempre foi fora desse padrão patriarcal, repressivo e opressor. A minha conduta sempre foi para quebrar essa ruptura, para romper esse estigma, para romper esse tipo de pensamento. Entendeu? E eu sofri muito na minha vida. Agora, romper não significa que você se torna uma pessoa, uma vagabunda, uma sem vergonha. Não, eu sempre fui. Eu sempre fui uma pessoa ética. Eu me lembro de ser uma pessoa ética desde os 10 anos de idade. Uma cena que me marcou a minha vida foi que eu tinha brigado com uma amiga, né? Foi uma briga e era uma amiga muito querida. E eu lembro até hoje, com 10 anos de idade, eu pedi para conversar com ela, daí a gente sentou lá na escola e começamos a conversar e colocar as diferenças, as questões, e a gente reatou a amizade. Então, isso marca na minha vida uma conduta ética em relação às pessoas. Sabe, de me preocupar, assim, meu Deus, a minha ação, a reação do outro, né? Tá tendo um desacordo, vamos pensar, o que foi pensado, o que foi mal interpretado. Eu sempre fui assim. E eu abomino qualquer ação, sabe? Qualquer atitude radical, de generalização, uma pessoa que estigmatizada, seja racialmente, seja sexualmente, seja por uma profissão, seja o que for, vocês não esperem de mim outra atitude que não seja romper com esse tipo de coisa. Porque está cristalizado no inconsciente da mulher e está cristalizado na sociedade que uma pessoa solteira possa ser uma pessoa sexualmente depravada que fica dando para todo mundo, ou possa ser uma mulher mal amada, né? Ou é uma mulher que não tem um lugar social. A minha vida todinha eu sofri isso. Em qualquer lugar que eu vou, eu sofro esse tipo de intimidação. Intimidação, seja por parte da família, ou seja por parte de um lugar que eu esteja, ou coisa parecida. Tá?
Eu me lembro, outro evento que aconteceu comigo, eu me lembro até hoje que eu estava varrendo as folhas na frente de casa, daí de repente veio uma crente conversar comigo, eu conversando com ela, daí ela me perguntou, eu disse assim, não, eu sou solteira, eu não tive filhos, mas eu cuidei dos filhos do meu irmão, cuidei, cara, mas eu cuidei dos meus sobrinhos com todo o meu amor. Se me pergunto se eu não sou mãe, eu sou mãe, sim. E eu mando pra puta que pariu esse tipo de pensamento, seja de mulher ou de homem, que condena uma pessoa por não ter filhos. Porque quem tem... Porque nós vivemos num mundo em que existem abrigos com não sei quantas crianças abandonadas, existem crianças estupradas por pais, por padrastos, por pessoas da família. Eu sei o amor que eu dei. A qualidade do amor que eu dei é raro, é preciosa. Seja para amigos, seja para família, seja para criança. E eu mando, porque eu tenho sangue italiano, eu mando a puta que pariu pessoas que têm esse pensamento em relação a mim, sabe? Mas esse vídeo é para mostrar o quanto existe de cristalização, de radicalismo na mente do ser humano, sabe, que separa grupos, que tece pensamentos, julgamentos e etc. E no final desse vídeo eu vou falar mais uma coisa que eu acho interessante, porque ontem eu estava escutando o julgamento lá do Bolsonaro, a quadrilha do Bolsonaro, e estava ouvindo os advogados de defesa. É impressionante, é impressionante. Subestima qualquer inteligência, subestima qualquer pessoa sensível e inteligente. Vê que um filho da puta, um safado, um escroto como Bolsonaro, entendeu? Que desde que ele entrou no governo, ele não fez outra coisa que se não dizer que não houve ditadura, sabe? Fazer, mobilizar uma série de pessoas com ódio tremendo, sabe? Uma boa mobilização desde o início. Ele deixava essa fala aberta para todo mundo escutar. O WhatsApp carregado, os WhatsApps carregados de uma mobilização para um golpe de Estado. O WhatsApp de bolsonarista é a coisa mais nojenta que eu já vi na minha vida. As nojeiras que eles fazem, a inteligência, a tecnologia usada para tanta fake news, para tanta mentira. É simplesmente nojento. E aí a gente tem que escutar aqueles advogados de defesa falando, que nem um advogado falou assim, que aquelas provas ali ele usou um termo tão delicadinho, sabe? Eram simples, eram pequenininhas. Ele usou umas palavras bem delicadinhas, assim, sabe? Que aquelas provas não indicavam nada. Vai pra puta que pariu, eu não sei. Gente, eu não consigo conviver com mentira, com falsidade, com gente cara de pau. Eu não consigo conviver com isso. E é um descaramento, a nível de política, é um descaramento absoluto, surreal.
de você ver um escroto como Bolsonaro, sabe, enchendo as redes sociais, o WhatsApp com golpe de Estado, mobilização de uma massa imbecil para as ruas, para invadir Congresso, para quebrar, sabe, violência, não sei o que, não sei o que. E daí você viu o advogado de defesa do fulano, do ciclano, falando assim que as provas são simples, são não sei o que, usando toda aquela linguagem oficial, né? Sabe? Então eu queria dizer para vocês, não subestimem a sensibilidade e inteligência, principalmente a minha, porque eu não aceito chantagem, eu não aceito generalização, eu não aceito gente que me coloca numa condição inferior, sabe? Ou porque eu fiz curso de atriz, ou porque eu sou solteira, ou porque eu esteja aqui em casa fazendo trabalho doméstico, cuidando da minha mãe, porque eu sei a qualidade de amor que eu dou para os outros, eu sei a quantidade de suor quando eu faço um trabalho que exige força física, eu sei quantas vezes eu levanto a minha mãe por dia, eu sei que cuidei do meu pai com câncer, da minha mãe, dos meus sobrinhos, eu cuidei dia após dia com amor, ensinando. Então, é o que eu digo para vocês, não subestimem a minha inteligência e a minha sensibilidade. Não subestimem, porque vão se dar muito mal. E eu digo para essas pessoas que sofrem estigma racial, sexual, de outra natureza, que elas lutem, que elas não tenham medo, que elas não fraquejem, entendeu? E não aceite a vagabundagem desses políticos que ganham milhões. Só o salário dessa classe política que existe no Brasil, que ganha não sei quantos mil para sentar naquelas poltroninhas almofadadas, não aceitem. O Bolsonaro é um grande escroto. Me dá nojo. Me dá nojo as coisas que esse homem fez, principalmente na época do Covid. Principalmente na época do Covid. E eu digo o seguinte, na Palestina é um genocídio que está passando nas redes sociais, nos vídeos, sendo mostrado desde que essa guerra começou. Netanyahu é um genocida, é um assassino. Não existe outro nome bonitinho. Não existe uma coisa bonitinha, seja através de uma linguagem, linguagem acadêmica que relativiza os fatos. A linguagem acadêmica que relativiza a consequência dos acontecimentos, das atitudes. A gente não é cega, a gente não é burra, a gente sofre as consequências dessa gente atroz, mentirosos, falsos, hipócritas. É isso que eu tenho para dizer. Não existe nenhuma graça. Não existe nenhuma graça em quebrar
o Congresso Nacional. Não existe nenhuma graça em voltar para a ditadura. Que mentira abissal, surreal é essa? É o que eu tenho para dizer. Meu nome, Denise França. Meu RG 3616171/0. Eu moro no Brasil. Eu nasci em Curitiba. Eu moro no bairro Mercês, Rua Alcides Munhoz 393. Nasci aqui nessa casa. Eu não tenho vergonha de nada do que eu faço, porque eu sou uma pessoa ética, justa, honesta. Não subestimem a minha inteligência e a minha sensibilidade.